Olá a todos, eu sou o professor Jarbas Mendonça e essa vai ser a nossa segunda aula do conteúdo do nono ano de Química. Hoje nós aprenderemos sobre fenômenos físicos químicos e os tipos de reações químicas. Vamos nessa! Vamos começar aprendendo a diferença entre fenômenos físicos e fenômenos químicos. Primeiro, fenômenos físicos são aqueles fenômenos que não mudam a composição química da matéria, mudam apenas a forma ou a estrutura dela. Então, qualquer coisa que você faça que mude apenas a forma, mas não mude a composição daquele material, é um fenômeno físico. Por exemplo, amassar o papel. Se eu amassar o papel, ele continua sendo feito de celulose, que é o material dele. Ele não vai mudar a composição dele. Ou cortar a madeira, por exemplo. Se cortar a madeira, vai continuar sendo o mesmo material, não vai mudar a composição. Ou qualquer mudança de estado físico, como a gente aprendeu na aula anterior. Por exemplo, a fusão, passagem do estado sólido para o líquido, é um fenômeno físico. Já os fenômenos químicos, eles mudam a composição da matéria. Ou seja, a matéria vai ter uma nova substância formando aquele material. Por exemplo, queimar o papel é um fenômeno químico, porque qualquer coisa que queime, qualquer coisa que seja que sofra a reação de combustão é classificado como fenômeno químico, porque aquele material, ao queimar, vai sofrer uma reação química que vai deixar de ser o material que era antes e vai passar a ser um novo material. Na questão de queimar o papel, por exemplo, ele era celulose. Ao sofrer a combustão, depois de ser queimado, ele vai se transformar em cinzas, carbono, que é uma matéria diferente da celulose. Além disso, qualquer apodrecimento de comida ou qualquer tipo de mudança que envolva reação química é classificado como fenômeno químico. Como eu havia dito, os fenômenos químicos acontecem a partir de reações químicas. E o que é uma reação química? Bom, reação química é uma transformação que é representada por uma equação química. Essa equação química é representada por produtos e por reagentes. Reagentes são as substâncias que irão reagir, que estarão representadas antes dessa seta. E produtos, as substâncias que serão representadas depois dessa seta. Como vemos aí, por exemplo, as substâncias fictícias A e B são os reagentes, e a substância AB, que é a união deles dois, é o produto dessa equação química. Existem alguns indícios que podemos tomar para perceber que uma reação química está acontecendo. Ou seja, você pode olhar para aquela mudança e saber se aquilo pode ou não ser uma reação química. Por exemplo, se ocorrer mudança de cor, já é um indício de que aquelas substâncias estão reagindo. Então, outro indício é a efervescência. Se acontecer a efervescência, ou seja, começar a liberar gás ou começar a ferver, é indício de reação química. Outro indício de reação química também é a explosão. Se uma coisa explode, aí a gente diz que é um indício de uma reação química. As reações químicas também podem ser diferenciadas em algumas classificações. Então aprenderemos aqui um assunto muito importante, que é diferenciar os 4 tipos básicos de reações químicas que acontecem. Vamos aos tipos. O primeiro tipo é a síntese, também chamada de adição. É quando duas substâncias se juntam para formar uma terceira substância. Nós percebemos no esquema que o A se junta com o B para produzir o AB. Esse A é chamado de substância simples. O B também é chamado de substância simples. Já o AB é chamado de substância composta porque já tem a união de dois elementos diferentes. Se você reparar no exemplo que a gente pode dar de uma reação de síntese, é essa reação aí, do H2, que é o gás hidrogênio, se juntando com o O2, que é o gás oxigênio, formando, lá depois da seta nos produtos, a água oxigenada, que é o H2O2. Um outro tipo de reação é a reação de análise, também chamada de decomposição. É simplesmente o contrário da reação de síntese. É quando a substância AB, substância composta, ela se divide em duas substâncias simples ou substâncias mais simples, menores que ela. Por exemplo, aí o A mais o B.
Veja que é o contrário do que aconteceu na reação anterior. Nesse caso, temos como exemplo o contrário do que aconteceu com a água oxigenada, que é o H2O2 se separando em H2 mais O2. Um outro exemplo, o terceiro caso de tipos de reação é a reação de simples troca, também chamado de deslocamento. Nesse caso, exige um pouco de atenção para perceber que nós temos o deslocamento de um dos elementos que estava ligado. Veja no esquema, nós temos o AB e agora nós temos um terceiro, sozinho, que é o C. Então veja que o C estava sozinho, é como se ele estivesse solteiro e ele deu uma olhada para o A e disse, eu vou tomar aquele lugar. Então ele entra no lugar do B. Veja que eu coloquei o A e o C agora juntos e quem vai ficar solteiro lá no final é o B. Então isso é uma reação de simples troca ou deslocamento. É quando digamos que, entre aspas, um solteiro toma o lugar de um dos parceiros do casalzinho da substância composta. E por último, temos o caso da reação de dupla troca, também chamada de permutação, onde nós temos a troca em conjunto, ou seja, ambos os elementos eles são substituídos de suas posições. Veja no exemplo que eu coloquei da mesma cor os elementos que vão terminar juntos. Eles simplesmente fizeram ambos as trocas com os seus respectivos casais, né, seus respectivos ex. No exemplo, eu coloquei essa reação do NaNO3, que é o nitrato de sódio, reagindo com o cloreto de prata, que é o AgCl. Veja, através das cores também, que a gente consegue perceber que os elementos eles vão trocar de posições, formando novas substâncias com um novo rearranjo. Eu também coloquei da mesma cor os elementos que irão mudar de posição e se tornarem membros da mesma substância composta no final. Bom, essa foi a nossa explicação, essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado e entendido. Não esqueçam de dar o feedback, deixar aí o comentário, né, o like. E qualquer coisa estamos aqui para esclarecer mais dúvidas. Agradeço a compreensão e a atenção de todos. Até a próxima.